Então, galera, assim, eu também escolhi esse tópico, né, por ter sido o tópico que eu já havia dado aula aí para o treinamento que a gente, né, deu para as meninas que foram para a EGMO desse ano. Aí eu fiz uma aula nesse sentido também, falando de ordem. Foi um treinamento muito legal, foi muito bacana, é muito motivador trabalhar com as meninas, com a Kellen, com a Carol, com tantas outras aí que estão envolvidas no TM2, né? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, né, Kellen? Então, eu escolhi esse tópico, né, também por ter tido essa oportunidade de querer falar um pouquinho mais aqui sobre isso, certo? Então, eu vou tentar fazer uma coisa aqui bem introdutória a princípio. Eu vou falar a definição, vou falar aqui alguns resultados bem clássicos, né, bem elementares mesmo, para depois a gente aplicar em alguns problemas, e aí eu vou começar com problemas mais simples, né, que não exigem tantas ferramentas, e aí depois a gente vai passar para alguns probleminhas um pouco mais elaborados, né, que exigem um pouquinho mais de técnica, tá? Eu espero que a minha letra esteja legível, vocês também, se não entenderem alguma coisa aí que está escrita, vocês podem me interromper na hora e falar que eu dou uma olhada e digo o que é, tá? Bem, então, vamos começar, certo? Vou começar aqui, como eu falei, dando uma pequena motivação. A gente sabe que se a gente pegar aqui dois inteiros, né? Eu pegar A inteiro, desculpa, e o M inteiro positivo, de modo que esses dois caras são coprimos, a gente sabe, pelo teorema de Euler, que A elevado a φ de M, né, é congruente a 1 módulo M. Isso aqui é uma coisa que a gente já sabe lá do cursinho de teoria dos números e tudo mais. Quem não lembrar, essa aqui é a função φ de Euler, né, a função que conta a quantidade de caras coprimos com M entre 1 e M menos 1. Tá? Então, a gente já sabe que existe essa potência de A que é congruente a 1 módulo M. A pergunta que motiva aí o estudo dessa parte, né, de ordem é justamente essa aqui embaixo. Será que tem uma potência de A, né, para esse caso aqui, em que A é coprimo com M? Será que existe alguma potência de A que seja menor que φ de M, de modo que ela elevado, né, que A elevado a ela é congruente a 1 módulo M também? Será que a gente consegue encontrar, né, essa potência? Não é muito demorado, né, de a gente rapidinho produz aqui um exemplo onde isso ocorre. De fato, a gente consegue uma potência menor que φ de M, né? Um caso aqui bem rapidinho, onde a potência é menor que φ de M e A elevado a ela é congruente a 1. Rapidinho aqui, se a gente pegar A igual a 4, eu marcando aqui de novo, se a gente pegar, por exemplo, aqui A igual a 4, M igual a 5, né? As condições satisfeitas lá, a gente sabe que φ de 5 é 4, só que se a gente pegar 4 ao quadrado, isso é congruente a 1 módulo 5. Né? Então, 2 aqui é menor que 4, a gente conseguiu uma potênciazinha menor, né, que 4, de modo que 4 elevado a ela é congruente a 1 módulo 5. Então, 2, aqui, rapidinho também a gente já deduz, que nesse caso, 2 é a menor potência de 4, que é congruente a 1 módulo 5. Então, essa menor potência é que vai ser o nosso interesse. Tá? Então, ainda no caso, né, mantendo aqui o A e o M, né, coprimos, a gente acabou de ver que esse conjunto aqui das potências de A, que são congruentes a 1 módulo M, esse conjunto aqui é não vazio, porque o φ de M sempre está lá dentro. Né? A gente acabou de ver que é consequência do teorema de Euler. Então, esse é um subconjunto dos inteiros positivos, não vazio. Então, pelo princípio da boa ordem, a gente vai ter, sim, um elemento minimal nesse conjunto. E esse elemento minimal é que a gente chama de ordem de A módulo M. Tá? A notação pode variar, pode ser essa aqui, eu vou usar mais essa daqui, certo? Para uma questão mesmo de abreviar, né? Não escrever tanto. Se bem que não era tanto esforço assim, mas tudo bem, né? Certo? Então, vou fazer aqui esse exemplinho bem inocente, né? Como que eu conseguiria calcular aqui a ordem de 2 módulo 9? Tá? Aqui, basta a gente ir pegando, né, de forma muito arcaica aqui, eu posso ir pegando as potências de 2 mesmo. 2 elevado a 1 já não vai ser, 2 ao quadrado é congruente a 4. Isso aqui é mais para testar se está tudo bem aí, a caneta está indo, está tudo direitinho, né? Então, 2 ao quadrado não vai, 2 ao cubo também não vai, né?
Desculpa. 8 menos 1. E aí, se você for fazendo isso aqui rapidinho, você vai chegar aqui no 2 à quinta. Eu pulei só o 2 à quarta, percebam? Você vai chegar aqui no 2 à quinta. 2 à quinta vai ser congruente a 5. Não escreveu. Agora foi. E aí, finalmente, quando você faz 2 à sexta, você consegue que isso aqui é congruente a 1, módulo 9. Então, a ordem que a gente está procurando, a ordem de 2, módulo 9, isso aqui é 6. Certo? Beleza, né? Então, tranquilo. Isso aqui é só para mostrar, né, uma forma bem arcaica de a gente conseguir. Mas, é claro, a gente vai querer os encurtadores, né? A gente vai querer resultados que ajudem a gente aí a obter essa ordem de forma mais rápida, né? Mais imediata. Então, aqui eu coloquei alguns fatos que ajudam. Tá? E esses fatos aqui, eles são, como eu falei, os mais clássicos quando a gente vai trabalhar com ordem. A gente vai tentar usar a ordem aí em algum problema, tá? Para resolver. Então, eu vou começar com esse teorema. Esse teorema é o que a gente mais usa de longe, né? Então, ele diz o seguinte, né? Naquelas condições lá que a gente está, se a gente pegar dois inteiros aqui, coprimos, então, se a gente tiver uma potência de A congruente a 1 módulo M, se isso aqui acontecer, isso aqui é se só se a ordem de A módulo M divide essa potência, divide N. Então, de novo, se eu tiver uma potência aqui, A elevado a N, congruente a 1 módulo M, isso acontece se só se a ordem de A módulo M divide N. Ok? Então, vou fazer aqui um sketch dessa demonstração, bem rapidinho também. Tá? Bem, a volta é imediata, né? Então, a volta aqui eu vou fazer... Kellen, só me dá um feedback, está muito atrasado o que eu estou falando do que eu estou escrevendo, só para ter esse feedback. Ou está mais ou menos a mesma coisa? Não? Ok, então, vou continuar. Ótimo. Tá tudo ótimo aqui. Perfeito. Então, ok. Então, vou só comentar aqui a volta, né? Se eu tenho que a ordem de A módulo M divide N, então é porque eu tenho um carinha, né? Esse N, eu consigo escrever ele como alguma coisa vezes essa ordem. E aí, quando eu faço A elevado a N, né? Isso aqui é a mesma coisa de A elevado a ordem elevado a K. E como esse carinha aqui de dentro é congruente a 1, então isso vai ficar congruente a 1. Módulo M, e é exatamente o que eu queria. Então, isso aqui foi rapidinho, não tem muito o que fazer. Tá? Agora, para a ida, vai faltar um pouquinho de espaço aqui? Talvez. Mas para a ida, vou tirar a volta aqui, a volta é imediata, vou tirar a volta. Não se preocupem, eu vou disponibilizar o material dessa apresentação, então tudo que eu apagar aqui vai ter lá, tá? Não se preocupem, não. Então, vamos fazer a ida, tá? Que a ida é mais interessante. Tá? Se eu tenho isso aqui, né, A elevado a N, congruente a 1 módulo M, vou fazer o seguinte, é um argumento que a gente sempre usa, né? A gente sempre usa quando a gente quer, principalmente aqui, tá? Eu vou tomar a divisão euclidiana de N pela ordem, tá? De A módulo M. Então, posso escrever isso aqui como Q pela ordem mais um resto. E esse resto que a gente sabe lá da divisão euclidiana, que ele está entre 0 e ele é estritamente menor que a ordem, que é o cara que eu estou dividindo aqui. Então, o objetivo é mostrar que esse R é igual a 0, né? Certo? E aí, a gente usando a hipótese, usando que A elevado a N é congruente a 1, a gente tem o seguinte, A elevado a N vai ser, por um lado, isso aqui é congruente a 1, e por outro, eu quebro isso aqui em A elevado a ordem elevado a Q vezes A elevado a R. Certo? E eu sei que, da definição, né, A elevado à ordem de A módulo M, isso aqui é congruente a 1. Então, isso fica módulo M. Daqui eu tenho que o A elevado a R é congruente a 1 módulo M.
E aí, se o R for positivo, né? Se o R for maior ou igual que 1, a gente tem uma contradição com a minimalidade da ordem. Tá? Ele seria um cara menor que a ordem, que é potência de A, né? Que é a potência de A dele, que é congruente a 1. Então, isso aqui eu não posso ter, eu tenho que ter o R igual a 0 para não ferir a minimalidade aí da ordem. Tá? Então, só rapidinho mesmo, só para comentar. Uma consequência imediata aqui desse teorema é que a ordem, nesse caso em que o A e o M são coprimos, né? A ordem de A, módulo M, sempre divide φ de M. A gente também vai usar bastante isso aqui. Tá? Bem, eu vou começar agora, passar aqui para um exemplo, tá? A gente vai calcular aqui uma ordem, né? Uma ordem de, dado um A inteiro positivo, a gente vai calcular a ordem de A, módulo A elevado a N menos 1, para todo N, né? Para todo N maior ou igual que 1, certo? Então, vamos começar aqui né, fazer esse exemplinho também, rapidinho. Então, bem, aqui a gente não tem muito o que fazer, rapidinho a gente sabe, a gente nota. Se a gente pegar A elevado a N, isso aqui é congruente a um módulo A elevado a N menos 1. Então, a gente já consegue que essa ordem que a gente está procurando, vou chamar essa ordem de O, tá? Para não ficar repetindo isso aqui direto. Então, essa ordem que a gente está procurando, a gente já vê, tá? Que essa ordem aqui, ela é menor ou igual que N. Certo? O objetivo agora é mostrar que é exatamente igual a N. Certo? Ok. Esse O, se estiver aparecendo um zero, mas é O, hein? Não confunda com zero, não. Então, pode ser que confunda, né? Mas tudo bem. Então, essa ordem aqui, se ela fosse menor que N, tá? Então, suponha que essa ordem é menor que N, estritamente menor que N, então a gente teria A elevado a O, congruente a 1, módulo A elevado a N menos 1, só que, né, isso aqui me dá que A elevado a N menos 1 tem que dividir esse A elevado a ordem menos 1. Isso é definição, não tem muito o que fazer. Mas, bem, isso aqui, dentre outras coisas, né, implicaria que A elevado a ordem menos 1, isso aqui é pelo menos A elevado a N menos 1. E isso aqui não pode, né? Porque a ordem é estritamente menor que N. Então, na verdade, a gente tem o contrário, né? A gente sabe que A elevado a ordem menos 1, isso aqui é menor, estritamente menor que A elevado a N menos 1. Por quê? Porque a ordem, a gente já viu que é estritamente menor que N. Certo? A gente está supondo que é estritamente menor que N, desculpa. Então, não tem jeito, né? A ordem tem que ser essa ordem aí que a gente quer, tem que ser igual a N. Então, só um exemplinho aqui rapidinho. Outro corolário também que a gente vai usar, né, em algumas ocasiões, aqui nos problemas que vão surgir, tá? Esse também é um corolário bem tranquilo aqui de a gente fazer uma ideia, dar uma ideia aqui da demonstração dele, certo? Porque, bem, vou começar aqui supondo, tá? A gente quer mostrar que se eu tenho duas potências que são congruentes módulo M, isso acontece se só se, né, essas potências Ln, M, desculpa, N, né, aqui tem o N, essas potências são congruentes módulo a ordem, né, de A módulo M. Então, é um resultadinho também que a gente vai usar muito. Eu vou fazer aqui a ideia aqui da demonstração dele também. Então, bem, supondo, eu posso começar supondo, nem precisa não, vou partir aqui de um lado e vou fazer as equivalências. Então, partindo aqui do L congruente a N, módulo a ordem, né? Certo? Isso aqui ocorre, se só se da definição, né? A ordem divide L menos N, por exemplo. Supondo aqui que o L é maior ou igual que N, tá? Só para a gente não ter problema depois. E isso aqui acontece se só se A elevado a L menos N, tá? Vou colocar aqui L maior ou igual que N. Isso acontece se só se, pelo teorema, né? Isso aqui é congruente a 1.
módulo M. Mas aí, multiplicando agora, já que os caras são coprimos, não tem problema nenhum com isso, multiplicando agora em um dos lados por A elevado a N, então a gente consegue que A elevado a L congruente a A elevado a N módulo M é exatamente o que a gente queria lá. Fechou. Então, bem, os resultados auxiliares, os fatos que vão ajudar a gente aqui a resolver os problemas, tá? Os probleminhas que a gente vai fazer, são esses, são apenas esses. Tá? Como sempre, né, nas aulas de Olimpíada, a gente passa pouco tempo vendo os fatos que ajudam e mais tempo tentando resolver os problemas, né? Então, esse é o objetivo aqui hoje. Então, esses probleminhas que eu selecionei, como eu havia comentado antes, a gente vai começar aqui com problemas mais simples, né? E aí depois tem dois problemas que são um pouco mais elaborados, né? Posso dizer assim, que eu espero chegar neles também, para a gente poder... Vou ficar de olho aqui no tempo, mas vocês podem me falando também. Até aqui tá tudo bem? Tudo tranquilo? Posso continuar? Eu já vou deixar aqui os problemas aqui para quem quiser ir pensando, né? Certo. Tá tudo ok, né? Então vamos. Se eu estiver indo rápido demais também, vocês podem me falar, tá? Eu posso dar uma diminuída aqui, botar no 0,8 a velocidade, e aí, para não prejudicar ninguém. O interessante aqui é que vocês vejam essa ferramenta sendo aplicada, né? E que a gente, depois, né, que vocês vêem um problema, às vezes você consegue usar a ordem aí para resolver. Então, perfeito. Eu vou começar aqui com esse problema 1. Problema, acho que é clássico, quando a gente vai, né? Os primeiros probleminhas que a gente faz aí quando está começando a ver, né, ordem e tudo mais. Então, é mostrar o seguinte, que se a gente tem um P', todo fator primo de 2 elevado a P menos 1 é maior que P, certo? Ou seja, se eu tiver um primo aí qualquer que divide 2 elevado a P menos 1, esse primo tem que ser maior que P, ok? Então, uma das coisas que são bacanas, né, sobre essa parte, né, sobre ordem, pelo menos que eu acho, é que do nada a gente consegue uma solução usando ordem. Né? Aparentemente não tem nada a ver com ordem, e a gente vai lá e coloca a ordem no meio e sai rapidinho, certo? Então, bem, quem quiser pensar sozinho nesse problema, muta aí, não olha, tá? E aí depois vê o que a gente está fazendo. Mas eu vou começar aqui a resolver ele, para a gente andar, depois chegar nos outros problemas mais avançados. Então, eu vou começar aqui pegando um fator primo de 2 elevado a P menos 1. Então, eu vou só trocar aqui a cor para não ficar... Então, eu vou pegar um Q', de modo que esse cara divide 2 elevado a P menos 1. Certo? Então, olha só. Primeira coisa, esse Q é diferente de 2. Né? Então, Q é diferente de 2, que esse cara aqui é ímpar, né? 2 elevado a P menos 1 é ímpar. Eu tenho aqui esse primo aí tem que ser diferente de 2. Isso aí já ajuda, tá? E, olha só, Q divide 2 elevado a P menos 1, então é porque 2 elevado a P é congruente a 1. Módulo Q. Perfeito? Bem, se isso aqui acontece, a gente vai lembrar lá da ordem, né? Isso aqui acontece só se a ordem de 2, módulo Q, né? Isso aqui divide P. Mas P é primo, né? Então, só tem duas possibilidades aí para essa ordem, então. Se ela divide P, ou ela é 1, ou é P. Não pode ser 1 por quê? Né? Para ser 1, eu teria aqui 2 congruente a 1 módulo Q, né? Q dividir 1 ficaria ruim, né? Não dá certo. Então, esse 1 aqui já vai embora. Então, eu vou pegar só a única possibilidade aqui que fica, que é a ordem, né, de Q, a ordem de 2 módulo Q, isso aqui é P. Então, guarda, né, pega esse ingredientezinho aí e guarda que a gente vai usar já já. Por quê? Por outro lado,
Por outro lado, a gente tem que, se eu pegar aqui, por exemplo, se eu pegar aquele coroláriozinho que a gente tem lá do teorema, a gente sabe que a ordem, que isso aqui divide, né, φ Q, certo? Que é exatamente como Q é primo, é Q menos 1, né? Beleza? E aí agora a gente usa esse ingredientezinho que a gente está aguardando aqui, né? A ordem é P, isso aqui é P, e eu tenho que P divide Q menos 1. Então, eu tenho que P divide Q menos 1, e isso aí dá para a gente que P é menor ou igual que Q menos 1, ou seja, Q é maior ou igual que P mais 1, que é estritamente maior que P. Que é o que a gente queria, né? A gente queria exatamente mostrar que o Q era maior que P, que era um fator primo. Né? E fechou. Ok? Alguma dúvida aqui nessa solução, pessoal? Todo mundo pegou aí o feeling? A gente vai fazer muito isso, tá? Vou deixar vocês avisados. Vou deixar só mais um pouquinho, quem quiser dar uma olhadinha. Tranquilo? Eu espero que os que já fizeram aí o problema Só 1... pergunta. Pode perguntar. Oi. Oi, tudo bem? Só pergunta, Tudo. Q de Φ é igual a Q menos 1? Isso. Q de Q é Porque igual a Q menos 1? φ de Q é Q menos 1, Só né? essa. Isso, exatamente. Porque Q é primo, né? Então, a quantidade de caras coprimos com ele, né, entre 1 e Q menos 1 é exatamente Q menos 1. Todo mundo é coprimo com ele, né? Certo? Ah, tá certo. Ok, Beleza, obrigado. valeu. Então, vamos lá. Então, eu espero que quem já fez aí o problema 1 já tenha começado aí o problema 2, né? Quem pensou sozinho no problema 1, viu se era imediato ou não. Então, o problema 2, ele tem uma particularidade, é muito interessante, né? Porque, olha só, estou falando aqui. Se eu pego um A maior que 1, né, inteiro positivo, e N inteiro positivos, e eu pego P um primo ímpar, que divide A elevado a... Se vocês conseguem ver aí, é A elevado a 2 elevado a N mais 1, tá? Então, se eu tenho um primo ímpar que divide esse cara, A elevado a 2 elevado a N mais 1, mostrar que esse primo tem que ser congruente a 1 módulo 2 elevado a N mais 1. Dentre outras coisas, né, isso aqui mostra que os primos que dividem os números de Fermat, por exemplo, que são 2 elevado a N mais 1, né, esses primos são todos congruentes a 1. Né? O primo que divide 2 elevado a N mais 1 é congruente a 1 módulo 2 elevado a N mais 1. Aí uma curiosidadezinha, está lá no material também, tá, que eu vou disponibilizar para vocês. Certo? Então, beleza, como é que a gente mostra agora... Só prestar atenção na hora aqui. Então, como é que a gente mostra agora, né, que esse primo P, que divide A elevado a 2 elevado a N mais 1, como é que a gente mostra que ele é congruente a 1? Módulo 2 elevado a N mais 1. Eu gosto dessa solução, eu acho bacana esse problema. Então, de novo, eu vou pegar um primo ímpar. Eu vou pegar esse primo P. Tá? Vou pegar esse primo ímpar, dividindo esse cara, de modo que P divide A elevado a 2 elevado a N mais 1. Então, traduzindo isso aqui para congruência, a gente ganha que A elevado... Opa! Que sair aqui do nada. A gente ganha que A elevado a 2 elevado a N, isso aqui é congruente a menos 1. Módulo P. Mas daqui, se eu elevar ao quadrado, né, em ambos os lados aqui dessa congruência, o que eu posso fazer? Elevar ao quadrado. Tá? Como é que vai ficar ali do lado esquerdo? Vai ficar A elevado a 2 elevado a N mais 1. Isso aqui é congruente a 1. Módulo P. Certo? E aí sim, agora a gente consegue relacionar isso aqui com a ordem, né, de A módulo P. Porque isso aqui está me dizendo que a ordem de A módulo P, que isso aqui divide 2 elevado a N mais 1. Ou seja, se eu tenho um cara que divide, né,
uma potência de 2, é porque ele vai ser uma potência de 2, só que o expoente dele não vai passar desse expoente que está aqui. Então, a ordem de A módulo P, isso aqui é 2 elevado a alguém, sei lá, um J, com esse J aí, vou colocar entre 1 e N mais 1. Certo? Fiz nada demais aqui, só apliquei mesmo a definição e vi que tinha uma relação aqui com a ordem, está tudo ok. Só que agora eu vou fazer aqui uma observação, tá? Primeiro, só uma observação mesmo, deixar aqui reservado, tá? Observe que eu não posso ter, ou seja, P não divide A elevado a 2 elevado a N menos 1. Certo? Porque, caso contrário, eu juntaria, né, esse fato aqui com esse, e eu teria P dividindo 2, né? E aí não pode, P é primo ímpar. Então, guarda esse ingrediente aqui. Guarda esse ingrediente aqui que a gente vai precisar. P não divide A elevado a 2 elevado a N menos 1. E aí a afirmação agora é a seguinte, que a ordem é exatamente a ordem de A módulo P, isso aqui é exatamente 2 elevado a N mais 1. Certo? Por quê? Né? Suponha que o contrário. Se eu tivesse a ordem igual a 2 elevado a J, por exemplo, tá? Onde esse J é menor que N mais 1, ou seja, onde esse J aqui está entre 1 e N, então, a gente podia fazer o seguinte, a gente tem aqui A elevado a 2 elevado a J, né? A gente teria A elevado a 2 elevado a J, isso aqui é congruente a 1. Módulo P. Só que aí eu posso elevar ambos os lados a 2 elevado a N menos J. Né? E aí, fazendo isso, eu vou ficar com A elevado a 2 elevado a J, 2 elevado a N menos J, congruente a 1. E aí, o que vai ficar do lado de cá? Vai ficar exatamente o que não pode ficar. Vai ficar A elevado a 2 elevado a N, né? Congruente a 1. Pode P. Então, né, isso aqui não pode. Porque P não divide A elevado a 2 elevado a N menos 1. Então, daqui a gente já ganha que a ordem de A módulo P, isso aqui é exatamente 2 elevado a N mais 1. Certo? E o que isso aqui ajuda? Aí a gente vai usar aquele truquezinho de novo, né? Bem, a gente sabe que a ordem, né, essa ordem aqui divide φ de P, né? Então, como a ordem divide φ de P, φ de P que é P menos 1, então a gente tem 2 elevado a N mais 1 dividindo P menos 1, e aí morreu. Então, P é congruente a 1. Módulo 2 elevado a N mais 1, que é o que a gente queria mostrar. Beleza? Certinho? Não fiz muita coisa demais aqui não, né? Tá só mesmo definição de ordem e a gente fazer algumas continhas, certo? Beleza? Podemos seguir? Me dê um joinha aí. Vocês querem respirar? Se eu estiver rápido demais, vocês avisam. Bem, vou passar aqui para o problema 3. Tá? Esses dois aqui foram mais para esquentar aqui a mão, né? Quando vocês verem minha letra aí, já vão acostumando aí com minha letra, certo? Então, vamos passar aqui para o problema 3. Probleminha inventado aqui. Mas, na verdade, probleminha baseado num problema da American Invitational Mathematical Exam, de 2001.
Vamos lá. Vou ler aqui para vocês. Letícia gosta de listas inusitadas. E aí, um dia, ela estava brincando com os números lá e percebeu que o palíndromo favorito dela, olha só essa história, né, gente? O 1001, ele aparecia entre os divisores de algumas diferenças aqui entre duas potências de 10. Tá? Por exemplo, se você pegar 10 elevado a 10 menos 10 à quarta, tá? O 1001 divide isso, está aqui a continha, e 10 elevado a 13 menos 10 também o 1001 divide. E aí, como ela gosta de listas inusitadas, né, ela resolveu listar todas essas diferenças com as potências, né, limitadas aqui entre 0 e 99. Nota-se que ela tinha muito tempo livre, né, para fazer isso. Então, ela resolveu listar aí todas essas potências que possuem essa propriedade, ou seja, de modo que 1001 divide essa diferença. Tá? Então, a pergunta é, quantos números ela listou? Então, todo mundo entendeu aí o espírito desse probleminha aqui é, na verdade, contar. Tá? A gente tem que contar quantos pares IJ, com I menor que J, tá? São tais que o 1001 divide 10 elevado a J menos 10 elevado a I. Beleza? Então, a gente vai usar a ordem aqui. A ordem vai ajudar a gente, né, aqui no comecinho. Depois a gente vai ver que, na verdade, vira um probleminha fácil de contagem. Contagem bem inocente, na verdade. Ok? Então, vamos lá. Então, desse fato aqui, pessoal, ó, então, disso aqui, de estrela, a gente tem o seguinte, a gente tem que esses dois caras são congruentes, né? 10 elevado a J é congruente a 10 elevado a I, módulo 1001. E aí, pelo corolário lá, que a gente mostrou, tá? Isso aqui acontece se o I e o J são congruentes. Vou deixar o J do lado certo. O J congruente a I, módulo, a ordem de 10, módulo 1001. Correto? Então, agora, né, para a gente prosseguir, a gente tem que encontrar quantos são os pares I e J congruentes, né, módulo a ordem de 10, módulo 1001. Só que a gente precisa, então, calcular quem é a ordem, né, de 10, módulo 1001, certo? Então, agora, a tarefinha virou a ordem aqui de 10, módulo 1001, quem que é esse cara? Então, rapidinho, né, até ser 10, né, a gente vê que você pegar 10 elevado a 5, isso aqui é congruente a menos 1, módulo 1001. Então, né, elevando ao quadrado, a gente consegue que 10 à sexta é congruente a 1, módulo 1001. Então, a gente já tem um candidato aqui, né? A gente já tem um candidato a ser a ordem, né? O candidato é 6. E a gente sabe que essa ordem aqui, a ordem de 10, módulo 1001, a gente sabe, foi o 0, a gente sabe que isso aqui divide, então, 6, né? E aí sobram poucas possibilidades aí para nós. Né? Se você olhar 10 ao quadrado, 10 ao cubo e 10, óbvio, nenhum desses vai ser congruente a 1, módulo 1001. Então, por eliminação, né? Ou seja, né, não é 2, nem é 1, nem é 2, nem é 3, né? Nenhum desses vai servir. Então, a gente tem que essa ordem tem que ser 6. Massa. Então, agora, o probleminha virou em contar os pares
congruentes, né, de IJ, congruentes módulo 6, com esses caras aqui entre... Só? Isso mesmo, né? Entre 0 e 99. Então, esses caras aqui, I menor que J, menor ou igual a 99. Beleza? Então, virou essa continha aqui, né, de contar. E aí a gente vai dividir em casos aqui. A gente vai olhar as congruências, né, olhar quantos caras, né, quantos a gente consegue. Ou seja, o que eu estou falando é o seguinte. Aqui. Se eu tiver, por exemplo, J e I múltiplos de 6, certo? A gente tem exatamente, fiz a conta, 17 múltiplos de 6, 17 múltiplos de 6 nesse intervalo. Nesse intervalo aqui entre 0 e 99. Então, como eu quero a quantidade de pares, né, de caras, basta eu pegar esses 17, 2 a 2, que vai dar 136. Então, eu tenho 136 pares nesse caso aí, certo? Para a nossa alegria, se você contar os casos 1, 2 ou 3, exatamente, módulo 6, são os mesmos 17. Tá? Os mesmos 17 caras congruentes, né? 1, 2 ou 3, módulo 6, entre 0 e 99. Tá? São análogos. Então, a nossa conta aqui é a mesma coisa, tá? Então, a nossa conta prévia aqui, a parcial, deixa eu só olhar quanto de folha eu tenho aqui embaixo. Então, a nossa continha aqui, a soma é 4 vezes 136, que me dá os 544 pares. Beleza. Quais são os casos que dão diferente? São os casos J congruente a I, congruente a 4 ou 5, que aí a gente tem 16 agora. Não tem mais. A gente tem 16 caras agora congruentes módulo 6, né? Dentro desse intervalo. E aí a gente tem 16 possibilidades. E aí fica para os pares 16, 2 a 2, que exatamente 120. E aí, para os dois casos, né, 4 e o 5, eu tenho 2 vezes 120. 240 pares para esses dois casos. E aí, o total, somando, fica os 544 mais os 240, exatamente, os 784 pares. Então, notem que ela realmente queria fazer essa lista, porque são muitos casos, tá? São muitos casos mesmo, ok? Pessoal, alguma dúvida aqui nesse problema? No caso do 1, 2, 3, 4 vezes 136... Desculpa, eu não ouvi, na verdade. É só porque, no caso do I congruente a J, congruente a 1, 2 ou 3, módulo 6. Sim. Aí deu, na contagem, aí deu 4 vezes 136, porque... Cada um desses casos, ele tem a mesma quantidade de caras congruentes que o caso em que eu tenho I congruente a J, congruente a 0, ou seja, a mesma quantidade de múltiplos de 6 entre 0 e 99 é a quantidade de caras que deixam o resto 1, 2 ou 3, módulo 6 entre... Certo? É a quantidade de caras congruentes ali a 1, 2 ou 3, módulo 6, dentro desse intervalo. Então, basta você contar... Que é 136. Isso. Né?
Cada um deles é 136. E aí, como são 4 casos iguais, né, a gente multiplica por 4 aí para ter todo mundo. Por que 136? Eu queria... Desculpa. É porque você tem 17 caras congruentes, né? Módulo 6, beleza? Certo. Congruentes, por exemplo, a 0, módulo 6. Só que você não quer 1, você quer 2. Então, você tem que pegar, né, e tomar eles 2 a 2 para contar os pares. Né? Lembrando que a gente está tomando aqui o J maior que I, por isso que a gente está pegando tá certo. O 17 2 a 2. É o 17 certo? 2 a 2, tá. Isso, bom. Exatamente. Eu não tinha visto. Tá bom, Isso. muito obrigado. Perfeito, então. Vamos lá. Certo. Mais alguma pergunta, galera? Bola para frente, então? Podemos? Fechou. Então, vamos lá. Então, os próximos 2 probleminhas aqui que eu vou propor aqui para vocês, tá? São probleminhas que eu acho muito legais, problemas muito bacanas, e que, bem, esse primeiro apareceu aí, tá? Ele é teste de seleção da Coreia para IMO, né? De 2003, é um dos, né? Certo? Então, ele envolve aqui alguns elementos, eu espero fazer comentários dignos aqui desse problema. Quem quiser complementar aí, né? Complementar com alguma curiosidade, alguma coisa aí sobre esse problema, pode completar, tá? Então, olha só como esse problema é interessante. Eu tenho um primo P, e aí eu considero esse polinômio aqui, fpx, como sendo a soma aqui das potências, né? X elevado a p menos 1, x elevado a p menos 2, até mais x mais 1, né? Para quem conhece o pésimo polinômio ciclotômico, tá? Então, a gente tem aqui esse polinômio conhecido, né? E a gente tem 2 fatos aqui que a gente vai ter que mostrar. O primeiro é que se P divide M, a gente mostrar que existe um fator primo de FPM, ou seja, de quando a gente aplica M nesse polinômio, existe um fator primo disso aí, desse número, que é coprimo com M menos 1. Joia? Então, esse é o primeiro item. E aí, o segundo item, que parece que não tem nada a ver com o primeiro, mas que a gente vai mostrar que tem, claro, é para mostrar que existem infinitos primos N, tais que Pn mais 1 é primo. Ou seja, é mostrar... Desculpa, existem infinitos N, não sei se eu falei isso certo, mas enfim. Isso aqui quer dizer que mostrar que existem infinitos primos na PA de razão P, né, e termo inicial 1. Então, claro, né, quem já conhece aí o teorema das progressões aritméticas aí de Dirichlet sabe que isso é verdade, mas uma demonstração desse fato, né, passando por aqui, de fato, foi a primeira vez que eu vi, tá, a partir desse problema, certo? Então, bem, sem mais comentários aqui, vamos começar aqui a resolver ele. Isso mesmo. Então, vamos lá. Na verdade, esse primeiro item aí, como acontece muitas vezes, né, ele é mais para deixar o cara nervoso, né? Porque, na verdade, a gente vai mostrar que qualquer fator primo de FPM é coprimo com MM-1. Joia? Então, assim, esse mostra que existe parece que você tem que fazer alguma coisa artificial aí para, né, para conseguir construir esse único cara, mas na verdade não. Na verdade, aqui, qualquer fator primo, tá? De FPM, no caso em que P divide M, qualquer fator primo aqui vai ser coprimo com M-1. Joia? Então, vamos começar aqui pela letra A. Então, vamos lá. Então, aqui, vou pegar, né? Seja se P divide M, tá? E eu vou pegar um primo que divide, um fator primo, se escrever. Vou tomar um primo aqui que divide FPM. De novo, não escreveu. Tá? Beleza. Certo. Então, vamos lá. Então, de imediato, eu vou escrever aqui quem é FPM. Então, isso aqui é M elevado a P menos 1, M elevado a P menos 2 até mais M mais 1. Tá? Então, daqui mesmo, a gente atira, pessoal, que o Q não divide M.
porque caso contrário, né, se o Q dividisse M, o Q ia dividir essa soma aqui, né? Também. Então, Q divide essa soma, dividir essa soma mais 1, ele teria que dividir 1. E aí, isso aí não pode, né? Que é primo. Então, daqui direto, a gente já ganha que o Q, esse primo aí, não divide M. Beleza? Então, tá ótimo. Agora falta, depois dessa observação, então só resta a gente mostrar que o MDC aqui, que não divide M-1, que esse MDC aqui é 1. Certo? Então, vamos supor o contrário. Supõe o contrário. Ou seja, que Q divide M-1, então, a gente teria M congruente a 1, módulo Q. Certo? Mas aí, de novo, tá? Então, novamente, olhando para a expressão FPM, a gente tem, por um lado, né, que isso é congruente a 0, módulo Q, então eu vou colocar do lado de cá, FPM. E aí, isso aqui, eu vou escrever a expressão dele de novo, para ficar claro. Isso elevado a M, P-1, mais M mais 1. Isso aqui, módulo... Tudo módulo Q, tá? E aí, como eu estou supondo aqui que o M é congruente a 1 módulo Q, cada uma dessas parcelinhas aqui que tem M vai ser congruente a 1, né? Essas potências aqui vai ficar tudo congruente a 1. E aí, quantas parcelas a gente tem, né? A gente tem exatamente P parcelas. Então, eu vou somar isso aqui tudo, cada um vai ser congruente a 1, isso aqui vai ser congruente a P, né? Então, isso aqui vai ser congruente a P módulo Q. Ou seja, eu teria que Q divide P, mais P divide M, e aí eu deveria ter aqui Q divide M, e a gente já viu que isso não pode. Certo? Então, de fato, de onde que veio o absurdo, né? O absurdo veio de a gente supor que o Q dividia M-1. Então, o Q não divide M-1 e nem M. Então, ele é coprimo com M-1. Certo? E aí foi a letra A. Então, a gente mostrou aqui na letra A que todo fator primo, né? Vejam que eu não peguei nada específico sobre esse cara que divide FPM. Então, todo fator primo aqui de FPM vai ser coprimo com M e M-1. E agora que vem a parte mais bacana, a gente vai usar esse item A para mostrar esse item B, mostrar que existem infinitos N's, tais que Pn mais 1 é primo. Tá? Espero que seja suficiente, acho que é. Vamos ver aqui, qualquer coisa eu empurro ali o outro problema para baixo. Não tem problema não. Então, vamos aqui para a letra B, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar a afirmação aqui, eu vou deixar. É mostrar que, na verdade, todo fator primo de FPM, ele é da forma Pn mais 1, certo? A gente vai mostrar que esses fatores primos, todo fator de FPM, ele é da forma que a gente quer. É da forma Pn mais 1 aí para algum N inteiro positivo. Certo? Então, vamos primeiro se ocupar disso aqui. E aí, depois, a gente vai mostrar que uma coisa é você mostrar, né, que todo fator primo desses caras é da forma Pn mais 1, outra coisa é mostrar que existem infinitos primos, né? A gente ainda tem que fazer
um argumentozinho ainda para garantir que sempre a gente vai conseguir novos primos aí quando a gente tem uma determinada sequência de M's, uma sequência conveniente, tá? Então, beleza, como é que a gente vai fazer isso? Rapidinho, né? Estou olhando aqui a hora, mas está ok. Então, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai mostrar que esse fator primo... Vou pegar Q de novo. Q primo. Q primo, de modo que ele divide FPM. Lembrando que M divide, P divide M sempre aqui, tá? Não estou colocando de novo. Então né? O que a gente tem a partir daqui? A gente tem que divide aquela soma lá. Vou colocar de novo. Se divide isso aqui vezes M-1. Então, Q divide produto aqui, M-1, por essa soma que a gente conhece. Esse produto notável aqui, a gente já sabe quem é. Então, Q divide, né, M elevado a P menos 1. E daqui, então, a gente consegue que M elevado a P é congruente a 1, módulo Q, e aí vocês vão lembrar da ordem, né? Então, isso aqui quer dizer, né, isso é só si, tudo isso aqui é si só si, né? Inclusive porque o M-1 e o Q são coprimos. Então, isso aqui é si só si, a ordem de M módulo Q, né? Isso aqui divide P. Certo? Ok. E aí, como P é primo, a gente só tem, de novo, né, duas possibilidades. Então, daqui a gente tem que a ordem ela vai ser ou 1 ou P. Pode ser 1? Não pode ser 1, né? Porque a gente viu que se fosse 1, a gente deveria ter Q dividindo M menos 1. Tá? Isso aqui implica isso. Então, isso aqui não pode. A gente já viu que, nesse caso aqui, o Q não divide M menos 1. Então, só tem essa possibilidade. Só a ordem de M módulo Q. Isso aqui tem que ser P. E aí, de novo, a gente vai fazer, né, aquele mesmo truquezinho que a gente fez antes. A ordem divide, né, sempre φ de Q. Então, novamente, por outro lado, a ordem, essa ordem divide φ de Q. Tá? Lembrando que Q, né, Q e M são coprimos. Então, e φ de Q é Q menos 1. Então, essa ordem a gente acabou de mostrar que é P. A gente tem que P divide Q menos 1. Então, a gente tem que Q é congruente a 1. Módulo P é exatamente o que está na afirmação. Né? Todo fator primo de FPM, no caso em que P divide M, é da forma Pn mais 1. Certo? Ok? Beleza. Isso aqui acaba o problema? Não acaba, né? Porque, como eu falei, isso aqui não mostra que existem infinitos primos. A gente deveria mostrar que existe, então, uma sequência de M's, tá? Conveniente, tomados aqui, escolhidos convenientemente, de modo que nessa sequência, quando a gente olha para os fatores primos que dividem os termos dela, a gente tem infinitos primos lá. Tá? Só mostrar isso aqui não garante. Então, a estratégia aqui é tomar essa sequência conveniente. Vocês vão ver que até chega a ser um pouco natural pensar nessa sequência dessa forma. Tá? É tomar essa sequência conveniente de modo a cada termo que a gente pegar, FP aplicado nesse termo da sequência, tá? Vai ser coprimo com os caras anteriores. Ou seja, a gente vai garantir que a gente sempre está gerando novos primos ali quando a gente está aplicando
né, o FP nos termos dessa sequência. Lembrando que, para usar os resultados aqui, a gente tem que ter P dividindo todos os caras da sequência, essa sequência que a gente vai tomar de M's convenientes. Tá? Então, sem muitas delongas, então eu vou começar aqui. Né, eu não vou escrever isso tudo aí que eu falei, mas era só para justificar. Então, eu vou tomar essa seguinte sequência aqui. Ó. Vou começar com os dois primeiros termos, e aí vocês vão entender direitinho por que a gente precisa tomar os demais assim. Então, vou começar aqui com M1 igual a P, e eu vou tomar M2 como sendo P vezes FP de M1. Joia? Então, a afirmação aqui é mostrar, né, a afirmação, né, o objetivo aqui é mostrar que FPM1 e FPM2, esses dois caras são coprimos. Então, note que, né, FPM1 e FPM2, isso aqui é 1. Por quê? De fato. Se eu tiver um primo lá, vou chamar de Q de novo, tadinho, eu estou usando Q até. Se eu tivesse um primo Q aqui que divide ambos os caras, FPM1 e FPM2, então, olha só, quem é FPM2? Que divide. FPM2 é FP aplicado em P, né? Certo? Aplicado em P, FPM1. Então, eu teria isso aqui, ó. Eu teria P, FPM1, elevado a P menos 1, essa soma até P, FPM1 mais 1. E aí, como eu estou supondo que o Q também divide FPM1, né? Então, o Q dividiria isso aqui. Essa primeira parte aqui. Então, o Q divide 1. E não pode. Não gostamos. Certo? Não pode, não. Então, beleza. Qual que é, então, a ideia dos outros termos, né? Como que ficariam os outros termos dessa sequência? Eu vou puxar um pouquinho aqui o problema 5 para baixo, porque eu quero fazer um comentário direitinho desse. Só dando uma prévia aí, quem quiser ir já pensando nesse problema, já pode. Só puxar ele para baixo aqui, só para a gente ficar com mais espaço ali para o outro. Ótimo. Certo? Então, qual que é a ideia aqui dos outros termos dessa sequência MK, né? Que a gente vai pegar aqui, dessa sequência que vai fazer com que a gente sempre tenha novos primos. Vou fazer mais um aqui. Tá? Agora, tome. A ideia aqui é sempre a gente pegar P e o produto dos FPs aplicados nos caras anteriores, né? Então, nesse caso aqui, M2, FP, M1. Imita lá, ideia de Euclides, né, e tudo mais. Então, tomando o M3, por exemplo, dessa forma, né, a gente também tem pelo mesmo argumento, né, que FP M1, FP M3, esses caras são coprimos da mesma forma que FP M2 com FP M3. A ideia é igualzinha, tá? Se tivesse um primo que divide FPM3 e FPM1, a única coisa que vai mudar aqui, ó, nessa parte aqui de cima, né, é que eu adicionaria aqui dentro mais um fator, né? Aqui ia ficar... Vou fazer direitinho, né? Então, ou seja, eu ficaria com uma coisa assim, tá? P, FPM1, FPM2, elevado a P menos 1. Isso aí vai até P, FPM1,
FPM2 mais 1. Então, de novo, se eu tivesse um primo que divide, né, ou o FPM1 e o FPM3, ou o FPM1, ou o FPM2 e o FPM3, eu teria que esse cara divide essa primeira parte aqui da soma, então ele dividiria 1, e aí não pode. Certo? Porque dividir 1 não pode. Então, só para escrever mesmo o termo geral dessa sequência, então basta tomar essa sequência MK de forma recursiva, ou seja, quem é MK, MK vai ser P, vezes o produto aí de FP aplicado em todas as anteriores. Lembrando que M1 é P. Então, FP M1 vezes o produto aí até o FP MK-1. Tá? M1 é 1 e MK é isso aqui para todo K maior ou igual que 2. E aí, com isso, a gente garante que, usando essa sequência de MKs, a gente sempre vai estar gerando novos primos aí, né? dentro desses FPMKs aí. Joia? Bem, pessoal, eu sei que é bastante conta, né? Eu sei que é a última sessão aqui, é a última palestra, é bastante conta, mas são problemas que eu acho muito legais e por isso que eu quis trazer, né? Eu quero saber se tem algum comentário, alguma pergunta aqui em cima da solução aqui desse problema 4. Tá tranquilo? Tem alguma coisa aí no chat ou no YouTube? Eu não sei, gente. Estou totalmente cega aqui. Não, tá tranquilo, Ana Paula. Tô acompanhando aqui. Tranquilo? Beleza. Só teve uma pergunta de uma pessoa no YouTube perguntando qual software que você usou, que você está usando para escrever esse Notes aí. Ah, esse aqui que eu estou usando, ele é do Galaxy Tabeado, do Samsung mesmo. Aquele que vem, assim, de fábrica mesmo. Não inventei nada, não. Tá bom, obrigada. Ok. Mas a minha letra não vai junto, não, tá? Beleza. Gente, vamos lá. Então, bem, eu sei que eu vou, na verdade, eu vou acabar adiantado aqui da hora, Kellen. Então, vai ter bastante tempo aí para a gente conversar depois. Eu acredito que eu vou acabar adiantado aqui da hora, na verdade. Tá acho que falei um tanto quanto rápido, mas, bem, esse aqui é o último probleminha que eu queria fazer aqui com vocês. Ele é do teste de seleção da equipe turca para a EGMO de 2017. Então, esse probleminha também eu achei muito bacana, usa fortemente ordem para resolver. Bem, e eu queria convidar aí os que estão pensando, né, à parte aí nesses problemas, se tiverem soluções alternativas aí desses problemas, podem me mandar também, viu? Eu agradeço. É bom, né, ter aquela bibliotecazinha de soluções, né, dos problemas, a gente vê as ferramentas diferentes. Então, perfeito. Esse probleminha aqui é para a gente encontrar todos os pares PQ de números primos, tais que, quando eu pego 2P2 menos 1, tudo isso é elevado a Q, mais 1, sobre P mais Q, e eu pego 2Q2 menos 1 elevado a P, mais 1, sobre P mais Q. Esses dois caras são inteiros, né, para P e Q primos. Joia? Então, bem, o que a gente vai começar aqui, né, claro, traduzindo isso, né, para a linguagem aqui de congruência. Então, o problema equivale a gente mostrar que, eu já vou colocar aqui direto, 2P2 menos 1 elevado a Q, que isso aqui é congruente a menos 1, módulo P mais Q, e
que a gente tem 2Q2 menos 1 elevado a P congruente, né, a menos 1 módulo P mais Q. Né? Um tanto quanto simétrico. Né? Eu, particularmente, curto, né? Quando tem essas relações simétricas aqui. Às vezes facilita, né? A gente pode considerar um cara menor igual que outro, enfim. Mas, bem, o que eu vou fazer aqui é tomar, meio que tentar colocar esse problema aqui meio que com uma variável só, tá? Para ajudar. E aí, depois, usando ordem, a gente vai conseguir aqui alguns fatos e dividir em casos que vai dar certo. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou observar é como a gente tem que Q é congruente a menos P, módulo P mais Q. Eu posso trocar essa segunda congruência aqui, eu posso reescrever ela só com P do lado esquerdo. Né? Então, a gente vai... Eu vou reescrever ela. Aqui, esse Q quadrado vai ficar congruente a P quadrado, né? Então, eu vou ficar, na verdade, com a mesma coisa que eu tenho na primeira congruência, a menos do expoente 1. Isso aqui, menos 1, P, congruente a 1. Menos 1, desculpa. Módulo P mais Q. Então, agora, pegando essas duas congruências e elevando ao quadrado... Só uma pergunta. Oi? Nesse caso de... poderia colocar no lugar de P mais Q, ficaria 2Q, ou P mais um N no lugar de Q, já que está supondo... Que o cara é menor ou igual? Bem, a gente vai fazer uma coisa parecida com essa já. Mas antes disso, a gente precisa de alguns fatos. Está supondo que eles são múltiplos, um é múltiplo do outro, é? Não, é que... o P e o Q são primos, certo? Tá. Eles só são primos mesmo. O Q é congruente a menos P, tá certo? Isso, módulo P mais Q. Beleza? Eu espero que a congruência de vocês esteja tudo em dia, porque eu estou usando aqui, né? Sem nem ver. Mas pode perguntar, claro. Beleza? Obrigado. Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Beleza. Então, eu vou elevar essas duas congruências ao quadrado, porque aqui não está ainda no ponto da gente usar ordem, né? Então, eu vou elevar ambas ao quadrado. E aí, o que a gente vai ganhar, né? Certo? E o que a gente vai ganhar com isso? Então, a gente vai ficar com... Né, a primeira vai ficar 2P2 menos 1, né? 2Q, certo? Congruente a 1. E a outra vai ficar a mesma coisa, só que 2Q, né? E eu vou ficar com 2P2 menos 1 elevado a 2P congruente a 1. P mais Q. E aí, daqui, né, a gente já vai partir para o seguinte. Tá? Daqui a gente tem, né, lembrando aí da ordem, então, a ordem de 2P2 menos 1, módulo P mais Q. Isso aqui divide tanto 2Q quanto 2P. É um divisor comum de 2P e 2Q, então divide MTC. Então, essa ordem aí, 2P2 menos 1, P mais Q, divide o MTC de 2Q, 2P, que é 2 vezes o MTC de P e Q. Certo? Então, eu vou escrever isso aqui no meio, que a gente vai usar fortemente agora. Então, a ordem, tá, de 2P2 menos 1, módulo P mais Q, isso aqui divide 2 vezes o MDC de P e Q. Ok? Então, agora sim,
a gente vai dividir o problema aqui em alguns casos. Primeiro, a gente vai considerar P e Q distintos, tá? Ambos diferentes, e os dois ímpares, tá? E aí a gente vai fazer isso justamente para saber quem é a ordem, tá? E para determinar esse MDC, saber quem é a ordem e a partir daqui ver se existe solução ou não, tá? Então, bem, no primeiro caso, já vou colocar aqui na próxima página. Então, no primeiro caso, o caso em que o P e Q são diferentes e ambos são ímpares. Então, nesse caso aqui, a gente tem que esse MDC, né? Bem, esse MDC é 1 e a gente vai ter que a ordem de 2P2 menos 1 divide 2, então é 2 a 1. Então, isso aqui é 1 a 2. Certo? Então, agora a gente tem que passar para ver, né, se um desses casos aqui pode acontecer e, se sim, quais seriam as soluções. Aí, vamos lá. Pode ser 1. Se a gente tivesse a ordem de 2P2 menos 1, P mais Q. Se essa ordem aqui fosse 1, né, o que a gente teria? Se essa ordem fosse 1, a gente teria, por definição, que 2P2 menos 1 seria congruente a 1, módulo P mais Q. E aí, se vocês lembrarem, né, a gente pode combinar isso aqui com, tá, combinando. Bem, isso aqui me dá, eu posso levar ambos os lados aqui a Q, então continua 1. E se vocês lembrarem lá do começo, ó, que foi dado lá no problema, aqui, ó, essa congruência aqui, 2P2 menos 1 elevado a Q, isso é congruente a menos 1. Então, juntando essa aqui com essa que está lá no enunciado, praticamente, que isso aqui é congruente a menos 1, então a gente deveria ter, combinando as duas, P mais Q divide 2, né? E não dá, né? Porque P e Q são primos ímpares, certo? Isso aqui não dá. Ok? Agora vamos ver o caso em que essa ordem aí é 2, né? Se essa ordem for 2, vamos ver o que a gente consegue. Então, daqui, bem, aí eu vou usar, né? Como a gente sabe que o que é ímpar, a gente vai usar aquele corolário lá, pessoal. Aquele corolário que a gente já mostrou, corolário sobre os caras congruentes, né? As potências congruentes. E aí, como que é ímpar, a gente tem o seguinte. Primeiro, da congruência que a gente já tem lá, a gente sabe que isso aqui, 2P2, tá? Isso aqui é congruente, né, a 2P2 menos 1. Módulo 2, né, módulo P mais Q. Tá? Porque a gente sabe que a ordem desse cara, né, é 2, tá? Então, Q é congruente a 1. Então, essas potências aqui são congruentes, tá certo? Era isso que eu queria falar. Então, aí, de novo, o que a gente consegue, né? Então, daqui, a gente vai conseguir, só isso mesmo, é isso mesmo, que P mais Q, né, combinando aqui essas pontas aqui, ó, a gente consegue P mais Q divide 2P2. Joia?
E aí daqui a gente pode fazer uma análise bem rápida, certo? Porque 2P2 a gente sabe quem são os divisores, certo? Então, P mais Q, ele tem que estar ou é 1, ou é 2, a gente já vai eliminar esses caras, tá? Ou é 2P, aí, 2P, 2P2, e pode ser ou P ou P quadrado, né? Joia? Certo? Não repetir ninguém, né? Então tá, pode ser 1 ou 2, não pode, né? Tá que pode ser 2P, certo? 2P ou P, né? Na verdade, 2P também não pode ser, né? Certo? Porque aí a gente ficar com P igual a Q. Joia? Nem P, nem 2P também não pode ser. E aí fica com essas duas possibilidades aqui, né? 2P2 ou P2. Joia? Mas a gente sabe que P mais Q é par, né? Então, como P é ímpar, essa aqui também morreu. Então, a gente deveria ter, a única possibilidade é P mais Q ser 2P2. Mas aqui, o que vai dar ruim, né? A gente passa esse P para o lado de cá, e aí o Q fica P, 2P menos 1. E não pode, né? Porque o Q é primo. Q é primo. Quase não coube aqui. Certinho? Então, nesse caso aqui, pessoal, nada deu certo. O P diferente de Q e ambos ímpares não deu bom, né? Vamos passar agora para o caso em que os dois são iguais, que é um caso bem simples. Estou de olho no tempo aqui, vai dar certo. Tá? Então, o caso P igual a Q, aqui a gente tem dois subcasos, né? Primeiro, se escrever, a gente não pode ter os dois iguais a 2, né? P igual a Q, P igual a Q igual a 2, isso aqui não satisfaz o problema. Só você substituir lá. Não satisfaz. Beleza. Então, nesse caso aqui, a gente precisaria P igual a Q, ambos ímpares. O que, de fato, sempre é a solução. Por quê? Né? Que se a gente pegar 2P2 menos 1, né? Isso aqui, elevado a P, tá todo mundo P aqui, tá? 2P2 menos 1, elevado a P, isso vai ser congruente. Lembrando que a gente quer módulo P mais Q, então nesse caso aqui vai ser 2P, tá? Isso aqui, módulo 2P, isso aqui é 0, né? Congruente a 0. Então isso fica congruente a menos 1, elevado a P, só que P é ímpar, né? Então isso aqui fica menos 1, módulo 2P. Sempre, né? Para P ímpar. Então, tomando P igual a Q, ambos ímpares, a gente tem solução sempre. P igual a Q, ímpares, primos ímpares, né? Sempre é solução. Então, ok. Qual é o último caso que falta aqui nesse... Para fechar esse probleminha? Bem, a gente já fez os dois diferentes, né? E ímpares. Os dois iguais, então falta o caso em que os dois são diferentes, mas um deles é 2, né? Certo? Então, caso P diferente de Q, né? Com um deles igual a 2, certo? Então, aqui seria
eu vou supor, sem perda de generalidade, SPG, vou supor que o P é igual a 2, tá? Certo? É simétrico, né? Como eu falei. Tudo simétrico ali, não tem problema nenhum. A gente pode fazer isso. Tá? Então, aqui, nesse caso aqui, a gente vai analisar lá as congruências que a gente tem para ver se existe solução, se a gente consegue solução ou não. Tá? Então, a primeira congruência que a gente vai pegar é essa aqui, ó, que só tem P. A gente trocou lá o Q por P. Vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui, ó. A gente vai pegar ela e vai levar para lá. Tá? Então, por 2. Por 2 estrela. A gente tem aqui, né? A gente vai ficar com 2P2, vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado, menos 1. Elevado ao quadrado, né? Isso aqui é congruente a menos 1 módulo Q mais 2, né? Que é P mais 2. Certo? Oi, Ana. Só te interromper rapidinho. Tem uma dúvida aí no chat do Tiago. Tem. Certo. Ele está perguntando, eu acho que ele confundiu, mas não tenho certeza. Ele está perguntando que você fez alguma passagem que 2P2 menos 1 elevado a Q, congruente a menos 1 módulo P mais Q, implicando esse 2P2 menos 1 congruente a menos 1 módulo P mais Q, ou seja, tirou o expoente, né? Na verdade, eu estou usando aqui que o Q é congruente a 1 módulo 2, né? E 2 é a ordem. Isso. Então, a gente tem que o pela Q definição de ordem, isso. É pelo corolário lá. Q é congruente a 1 módulo 2, né? Porque ele é ímpar. Então, e 2 é a ordem. Tá? Desculpa. Eu comentei, mas eu não anotei, né? Então, esse cara aqui é a ordem, né? Tem mais. Isso. Essa eu ordem. Acho que ele entendeu que era qualquer caso, e não é só nesse caso. Não. É só por isso aqui, tá? Certo? Como o Q é ímpar, né? E a ordem a gente viu que é 2, nesse caso. Tá? Então, usando o corolário, a gente pode voltar lá no corolário, se quiser. Esse corolário aqui, ó. Nossa, é muita conta, hein, gente? Mas deu certo. Vamos lá. O corolário é esse aqui, ó. Certo? Beleza? Chegou aí o corolário? Beleza, Thiago? Tranquilo. Eu só usei ele lá, tá? Usando que a ordem era 2. E o Q é ímpar. Então, vamos voltar. Opa, voltei demais. Certo. Então, agora, bem, o que a gente vai ficar aqui dentro, né? A gente vai ficar com um 7 quadrado, né? Então, a gente vai ficar com isso aqui, 49. Certo? E aí, a gente tem, então, que Q mais 2. Q mais 2 divide 50. E aí, não é difícil, gente, de encontrar que os únicos primos que permitem isso aqui, ímpares, né? É Q igual a 3 e 23. Beleza? Tá? Lembrando que Q é um primo ímpar, tá? Então, bem, agora basta a gente analisar, certo? Se, para o caso Q igual a 3 e o caso igual a 23, ver se a gente tem solução ou não, certo? Então, olha só, bem, a gente tem, pela segunda congruência lá, vou colocar a congruência inicial, onde a gente tem o Q aqui em cima, ó, tá? A gente vai ter o P igual a 2, a gente ainda está considerando, então a gente vai ter 7 elevado a Q congruente a menos 1. Módulo, né? Q mais 2. Joia? Então, a gente vai olhar para os casos Q igual a 3 e Q igual a 23. Então, Q igual a 3... Tá? Se você pegar 7 ao cubo, pessoal, não é muito difícil
de fazer essa conta, 7 ao cubo vai ser congruente a 3 módulo 5, certo? Que seria o caso, né, Q mais 2 aqui. Então, deu ruim, né? Não, esse aqui não gera solução, porque teria que ser congruente a 1. Menos 1, desculpa, tá faltando sinal aqui. Tá? Então, aqui deu ruim. E para o caso Q igual a 23, há de se fazer também um pouquinho de conta, tá? Que nesse caso, mas também não fica tão complicado assim. Mas 7 elevado a 23, se você fizer a conta, isso aqui vai ficar congruente a menos 7, módulo 25. E aí, nesse caso também, a gente não tem solução. Tá? Portanto, as únicas soluções que existem, né, para esse caso, para esse problema, elas são P igual a Q ímpares. E fechou. Bem, pessoal, eram esses os probleminhas que eu tinha. Na verdade, eu acho que eu fui bem rápido aqui, mas, bem, eu espero que tenha sido proveitoso aí para vocês, vocês tenham, pelo menos, sentido aí um pouquinho assim, de como que a gente usa, né, ordem aqui nesses problemas, principalmente esses problemas mais elaborados aqui, um pouquinho mais trabalhosos, tá? Achei interessante mostrar isso aqui. E aí, bem, eu fico agora disponível para quem tiver perguntas aí, quem quiser fazer alguma observação.